Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. E é com grande satisfação, com grande orgulho, que eu venho trazer para vocês mais uma iniciativa nossa aqui do Galileu Health, criar esse espaço super interessante para a gente discutir questões relacionadas à especialidade de bucomaxilo. E nada mais sugestivo para a gente começar o nosso primeiro episódio desse espaço aqui que está sendo criado, chamado Os Filhos de Lefort, com nada mais, nada menos da história da pessoa mais representativa que trouxe as bases ideológicas e quem deu o pontapé inicial da nossa especialidade, chamado de René Lefort. Assim sendo, antes de nos aprofundarmos nesse tema, eu gostaria de convidar você para se inscrever aqui nesse canal do YouTube, para que você possa acompanhar os nossos vídeos e as nossas transmissões feitas aqui pelos Filhos de Lefort e ficar por dentro dos assuntos da bucomaxilo. Nós vamos trazer alguns vídeos iniciais com bastante conteúdo para vocês. E nos próximos nós vamos também trazer aqui cada vez mais colegas para a gente discutir, trocar ideias nessa especialidade incrível que é a cirurgia maxilofacial. Então, muito bem, dando início aqui ao nosso primeiro episódio dos Filhos de Lefort, eu gostaria de contar para vocês um pouco sobre a história desse homem incrível chamado René Lefort. René Lefort nasceu no ano de 1869 na cidade de Lille, na França, e por coincidência morreu em 1951 nessa mesma cidade, exatamente no dia 30 de março. Ou seja, René Lefort nasceu e morreu exatamente no mesmo dia, dia 30 de março. Algumas pessoas acreditam, mas isso não é nada além de uma história que se conta de que as pessoas que nascem e morrem no mesmo dia são pessoas verdadeiramente sábias. Dada a genialidade de René Lefort e o seu espírito altruísta para descobrir novidades para essa especialidade, talvez René Lefort tenha sido o verdadeiro e único sábio da bucomaxilo que já existiu até hoje. Como eu disse, René Lefort nasceu na cidade de Lille, na França, e ele era filho de um médico e sobrinho de um grande cirurgião famoso francês da época, e já muito jovem, aos 21 anos de idade, em 1880, ele se tornou um dos cirurgiões com grau de doutor em medicina mais jovens da França. Era muito raro nessa época um médico aos 21 anos de idade já ter esse título de doutor em medicina. Dada a sua tese genial, e dados seus primeiros estudos utilizando o crânio humano e as suas cirurgias. Veja bem, ele ainda em 1880, ele não tinha escrito o seu trabalho clássico sobre as fraturas de face, ele era só um estudante de crânio, estudava crânio, tornou-se em seguida, mais ou menos no ano de 1889, um cirurgião militar. Ele se inscreveu no exército, tornando-se um cirurgião militar. E nessa época, servindo no quartel francês, ele conheceu um outro cirurgião muito famoso na época, e esse não era ortopedista, como René Lefort, e sim um cirurgião plástico, que chamava-se Hippolyte Morestan. Hippolyte Morestan era muito conhecido como um cirurgião plástico habilidoso na área de cirurgias reconstrutivas e já trabalhava com muita experiência na traumatologia dos ossos da face, E, consequentemente, junto com Hippolyte Morestan, René Lefort começou a desenvolver seus primeiros estudos, E juntos, René Lefort e Hippolyte Morestan
conseguiram publicar em 1901, na verdade essa é uma publicação basicamente só do René Lefort, né? Mas ele teve a ajuda de seu colega, aí sim os chamados estudos, o seu célebre estudo sobre as fraturas de face em 1901, na Revue de Chirurgie de Paris, uma das revistas científicas mais renomadas da época. Isso era 1901 em Paris, na Europa. Mais ou menos em 1912 ocorreu a Primeira Guerra Balcânica, quando René Lefort, que já era um cirurgião militar, passa nesse momento a cumprir atividades durante a guerra, nessa Guerra Balcânica em 1912, e em 1919 ele é transferido para um hospital chamado Hospital des Invalides, o Hospital dos Inválidos ou dos Deficientes. E nessa época trabalhou muito com feridos de guerra, reconstruindo maxilas, reconstruindo pacientes traumatizados, sempre com a ajuda de seu inseparável amigo Hippolyte Morestin, como eu disse, um grande parceiro de René Lefort. Em 1920, René Lefort sai de Paris novamente, retorna a Lille, a sua cidade natal, e lá ele passa a compor a disciplina de ortopedia e cirurgia pediátrica, justamente para compor o tratamento daqueles pacientes vítimas de trauma, especialmente também aquelas crianças vítimas de malformação crânio-facial. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que 20 anos antes, em 1905, enquanto René Lefort, junto com Hippolyte Morestin, estavam desenvolvendo a sua técnica da maxilofacial na Europa, mais especificamente em Paris, havia um nome muito forte nos Estados Unidos chamado Dr. Kazadian. Dr. Kazadian, graduado em odontologia pela Harvard Medical School e Dental School, nessa época, em 1905, tratou aproximadamente 400 a 500 fraturas de face num tempo muito curto de tempo, e foram os estudos do professor Kazadian quem realmente ajudaram Hippolyte Morestin e René Lefort a desenvolver a sua clássica publicação sobre as fraturas de maxila. No entanto, em 1937, já de novo na cidade de Lille, como ele já havia se mudado para lá, René Lefort decide se aposentar. No entanto, 2 anos depois estoura a Segunda Guerra Mundial e em 1939 René Lefort retorna aos hospitais militares para ajudar os feridos de guerra durante a Segunda Guerra. Um outro detalhe é que em 1936, antes ainda da Segunda Guerra, René Lefort ganhou um título de presidente da Sociedade Francesa de Ortopedia através dos seus estudos clássicos. Lembre-se que René Lefort era um homem, além de um cirurgião brilhante à frente de seu tempo, René Lefort também era um homem muito dado às interações com os seus aprendizes, com os seus residentes, e era simplesmente apaixonado pela vida acadêmica, permanecendo na universidade, lá no Hospital Universitário de Lille, até 1951, quando morre aos 81 anos de idade. Meus amigos, essa é a linda história de René Lefort, um dos homens à frente de seu tempo e talvez um dos trabalhos mais clássicos publicados até hoje. Para quem não sabe, René Lefort pegava crânios de vítimas de guerra, rolava esses crânios na escada e depois dissecava esses crânios e começava a observar como se comportavam as fraturas de maxila. René Lefort, não satisfeito com essa metodologia, também começou a bater com a coronha de suas espingardas na face desses pacientes e mais uma vez ele dissecava a face para observar como a fratura da maxila ocorria.
O grande feito de René Lefort foi perceber que, basicamente, a maxila se fraturava de três maneiras, né? Numa fratura transversal da maxila, numa fratura piramidal da maxila e numa fratura que fazia a disjunção crânio-facial. Essas fraturas futuramente receberiam o nome de fraturas de Lefort 1, 2 e 3. Segue para vocês aqui um breve relato das próprias palavras do René Lefort, como ele descreveu os seus estudos na época e qual foi a finalidade dos estudos. Espero que vocês aproveitem as palavras de René Lefort e com isso me despeço aqui e convido vocês já para um próximo vídeo da nossa especialidade. Muito obrigado, compareçam, participem, se inscrevam aqui no nosso podcast Os Filhos de Lefort. Aproveitem o texto do nosso mestre maior. Tchau, pessoal. Eu gostaria de estudar fraturas do maxilar superior de um grau significativo secundário a contusões ou cortes. Eu realizei uma série de experimentos para perceber que era possível colocar um pouco de ordem a esta questão complexa. Parece que o diagnóstico poderia ser muito mais fácil se o cirurgião, na presença de um rosto machucado, soubesse os pontos fracos e os pilares, o que eventualmente deve tentar despertar a dor é muitas vezes um único sintoma revelador. Este é o propósito prático deste trabalho.